Eu sou mãe da minha irmã. Tive medo, mas sempre tive vontade de contar pra ela. E aí você cresceu vendo a sua filha chamar seus pais, sua mãe de mãe. A condição que o seu pai colocou foi essa. Eu me senti muito culpada a vida inteira, né? Há pouco tempo é que eu consigo conviver com isso. Rufus. E aí, depois de um tempo, eu resolvi contar pra ela. Gata, a Melissa é mãe da irmã dela. Os pais da Melissa registraram a filha da Melissa como filha deles, mas não pense você que foi porque a Melissa quis, porque a Melissa deu. O que você faria no lugar da Melissa? Melissa, quantos anos você tem? 42. E qual é o segredo que você guarda até hoje? Então, eu sou mãe da minha irmã. E eu guardei durante muitos anos. E de um tempo pra cá eu comecei a espalhar, assim, aos poucos, né? Primeiro eu contei pra ela, o que me causou, assim, uma extrema tristeza. Foi muito estressante contar pra ela. E depois eu fui contando pra quem eu pude, né? Uma outra irmã minha que não sabia, porque era pequena na época, não percebeu o movimento, né, na casa. E agora eu acho que quem precisava saber, sabe. E você contou pra ela, ela tinha quantos anos? Ixi, faz tempo. Ela devia ter uns 18. Deixa eu ver, 19, 20, 21, 22, 30. Já tem uns 5, 6 anos já que eu contei pra ela. Ela tava na escola ainda, na escola técnica, faz um tempinho já. Faz um tempo, mas mesmo assim ela descobriu só adulta então, que na verdade ela não é sua irmã, é sua filha. Sim, já era adulta. Sim, ela já era uma moçona. E como é que foi que isso aconteceu? Então, quando eu tinha 18 anos, eu engravidei. O meu pai lidou muito mal com essa situação e assim, aconteceram milhões de coisas que fizeram com que eu aceitasse que ele fosse o pai da minha filha. Você teve a sua filha com quantos anos? 18. Quem é o pai da sua filha? Então, era um namoradinho na época. Não era nenhum namorado longo não, tá? Eu fiquei 3 meses só com esse menino. Ele nem namorado era. Era alguém que eu gostava, sim, e a gente saía às vezes. Eu saí com esse menino, a gente saiu novembro, dezembro, janeiro. Janeiro eu já não menstruei mais, mas óbvio que minha mãe não sabe, minha mãe acha que eu menstruei, mas eu sinceramente achei que não estava grávida. E aí eu estava no pré-vestibular e eu levei essa história até junho. Não, maio. Levei essa história até maio. Em maio, os meus pés começaram a ficar inchados, meus pés e minha perna. Mas eu não achei que eu estava grávida, porque eu estava muito de boa, muito normal. Eu era muito inocente, Rufus. Muito normal. E meu pai disse assim, porque eu ainda frequentava o médico, eu ia até pediatra ainda. Minha mãe que me levava. E aí nós fomos, falou, tem que levar ela no médico, porque a perna está inchando, pode ser rim, pode ser, né? Alguma coisa séria. E aí o médico, ela me levou no médico, chegando lá o médico falou assim, isso porque eu já tinha ido no endocrinologista e tinha me passado dieta, porque eu tinha engordado um pouco. Aí ele falou assim, olha, tem bebê aí. E eu falei, não tem. Minha mãe, não tem. Na mesma hora, Rufus, a gente teve que fazer o negocinho que passa, que você escuta o batimento cardíaco. E tava lá batendo igual a bateria da mangueira. E aí já mandou pra ultra, aí eu já sabia até o sexo, já tava com 6 meses. E aí foi um Deus nos acuda. Nós voltamos pra casa, ela resolveu passar na casa do menino pra avisar pra ele que eu tava esperando neném, mas aí não resolveu nada, porque a gente já não ficava mais desde janeiro, já não tinha mais nada, nunca tinha tido. Enfim. Aí nós voltamos pra casa e aí nós dormimos como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, eu fui para o pré-vestibular e minha mãe foi contar pro meu pai com a ajuda do meu tio, que é irmão dele. Do pré-vestibular eu já não voltei mais para casa, eu não podia mais voltar para casa. Me disseram que ele quebrou tudo, que ele mandou abortar, enfim. E eu fui para casa dessa amiga, de uma amiga, que a mãe dela era amiga da minha mãe. Fiquei lá uma semana sem receber visita. Depois eu fiquei sabendo que o menino me procurou, minhas amigas me procuraram e ninguém deu notícia, expulsaram elas, enxotaram. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, ano passado. Que eu reencontrei minhas amigas e fiquei sabendo desse babado, enfim. E aí eu não pude mais voltar para casa. Uma semana depois, a minha mãe apareceu lá na casa e falou, bom, nós vamos embora.
a condição que o seu pai colocou foi essa, né? A criança vai nascer, porque não tem como tirar, é uma criança de 6 meses, e você vai dar pra gente, nós vamos fingir que é sua irmã. Quem sabe, vai saber que essa criança não é nossa. Quem não sabe, a gente vai dizer que foi uma adoção. Eu falei assim, ok, até lá, né, eles vão mudar de ideia, e aí, ó, tudo bem, vamos esperar a poeira baixar, porque também não tinha muita opção, né? Eu não trabalhava, eu não fazia nada. Eu voltei ainda ia pra pediatra com minha mãe, ainda ia médico com a minha mãe, olha só, eu era muito dependente. Voltei pra casa. No dia seguinte, Rufus, a gente já estava indo embora pro interior. Nós não ficamos no mesmo bairro, na mesma cidade. Nós viemos pro interior, tô aqui no interior até hoje. Viemos pro interior. Eu não conhecia ninguém, eu tinha 2º grau, foi uma loucura. 3 meses depois nasceu a criança. Mas assim, antes ele dizia, olha, isso aqui eu tô fazendo pra te punir, porque você não vai ficar com essa criança. Porque você tem que pagar pelo que você fez. Enfim. E aí a criança nasceu e eles fizeram justamente o que eles tinham prometido, que era que a criança seria registrada no nome deles. Os meus documentos continuam no hospital, porque eles não pegaram porque não ia servir para nada. E a criança está registrada no nome deles. E aí, depois de um tempo, eu resolvi contar para ela que ela era minha filha e não filha dos meus pais, né? Eu falei para ela, cara, pega a sua certidão, você vai ver. Por que seu pai fez isso? Ele fez isso porque ele achava vergonhoso ele ter na família uma filha que tinha tido engravidado sem ter casado. Ele é assim. Ele só pensa nas aparências com a família, e isso tudo também muito levado pela cabeça do meu tio, que pensa a mesma coisa. Porque pelo meu tio e a família do meu pai, a gente teria doado a criança para adoção, para uma adoção de fora. A criança não teria nem entrado na família. Demorou muito tempo para eles aceitarem isso. Então a família da minha mãe não sabe, mas a do meu pai sabe. A dar sua filha pro seu pai? Com certeza, meu peito empedrou, eu tive febre, eu tinha leite para dar, eu fui proibida de amamentar quando cheguei em casa. Quando seu pai e sua mãe estavam com você nesse período que você estava grávida, que vocês foram pro interior, eles te tratavam bem ou seu pai ficava jogando na sua cara? Você é uma vergonha? Não, jogando na minha cara o tempo todo. Jogando na minha cara o tempo todo. Minha mãe disse que a depressão dela era por minha causa. A minha irmã comprou a briga e dizia que a gente estava nessa situação por minha causa. Ele dizia o tempo todo que era por minha causa. Se acontecesse uma situação agradável, eu dissesse, nossa, que legal o que está acontecendo aqui, ele dizia, mas isso não é para você se sentir alegre, não, porque a gente está aqui por sua culpa. Isso aí não é para te alegrar, não, tipo, para eu não achar que era um presente, né, mas para eu achar que era para eu me sentir culpada e achar que era um sofrimento. Eu tinha que sofrer. Ele achava que tinha que parecer ruim para que eu nunca mais fizesse isso. Eu me senti muito culpada a vida inteira, né? Há pouco tempo é que eu consigo conviver com isso. E aí como foi? Você deu sua filha para os seus pais e a partir desse momento ela virou sua irmã. Eles registraram ela? Sim, virou. Filha. Sim, e aí quando aparecia visita em casa eu tinha que tratar como se fosse irmã. Mas com todas as obrigações de mãe que uma pessoa tem, né? Só podia sair depois que ela dormisse. Mas eu não fazia isso só porque ele me obrigava. Eu fazia porque eu realmente sou apaixonada por ela. E como que foi enquanto ela estava crescendo? Então, eu fui o mais próxima que eu pude. A gente dormia junto, a gente dormia de mão dada. A gente fazia tudo junto. Eu escrevia para ela, eu ia na escola, ia nas reuniões. Se tinha que ir no médico, eu ia junto com meus pais. Se tinha Dia das Mães, eu ia junto com minha mãe. Tudo que eu pude fazer próximo, eu fiz, porque eu sempre tive medo, mas sempre tive vontade de contar para ela. Mesmo que esses meus tios que deram a ideia de doar, sempre tenham me dito, não conta não, vai contar para quê? Não vai mudar em nada. Eu sempre tive essa esperança de um dia contar, mesmo morrendo de medo que ela se virasse contra mim, sabe? Mas não se virou, não. E aí você cresceu vendo a sua filha chamar seus pais, sua mãe de mãe. Sim. Sim, minha mãe adora ela, viu? E isso é uma coisa que eu gosto muito, porque por mais que os meus pais tenham sido péssimos comigo, eles foram ótimos para ela, sabe? E eu agradeço muito a Deus por isso, mas também acredito que amor é uma coisa que contagia, sabe, Rufus? E como eu era muito louca por ela, como eu sou hoje, faria qualquer coisa por ela, eu acho que eles se sentiriam envergonhados se eles não amassem ela o quanto que eu amo, sabe? Eu amo ela demais, 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 eu sou muito grata a Deus, eu digo a ela que Deus escreve certo por linhas tortas. Foi tudo isso para a sociedade não descobrir que você estava grávida?
Exatamente, pra não ficar feio pro meu pai, né? Pra ficar feio pra mim não, tá, Rufus? Nossa Porque até Senhora. hoje eu acho que o problema todo não era eu, o problema todo era a Claro, família, né? você não tem nada a ver com essa história. Você tem raiva do seu pai por causa disso? Tenho muita, 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 muita. Você não tem ideia. Porque a minha vida inteira eu achei que ele era um herói e que ele estava me protegendo, e hoje eu acho que ele foi sádico. Foi péssimo. Mas você nunca tirou satisfação com ele dessa história? Não, nunca. Eu tentava tirar o leite do peito no banheiro, né? E não dava, não conseguia. Então minha irmã mais nova ficava olhando, aí a gente teve que parar com essa coisa de tirar o leite do peito. Esse tempo que eu fiquei em casa era um castigo, assim, não podia sair. Eu fiquei responsável por toda a casa, Rufus. Por toda a casa, só porque eu tinha engravidado. Assim, eu entendo que foi uma coisa traumática para eles, eu entendo que foi uma coisa ruim. Rufus, eu tenho que te mandar tem que ter outro podcast meu pai não vem no meu casamento, sabe, ele é uma pessoa muito durona, eu não sei o que ele tem na cabeça, ele tem uma mágoa que ele carrega, assim, eu nunca mais fui a mesma filha para ele, eu acho até que quando ele disse que eu tinha morrido para ele, eu acho que realmente foi verdade, porque ele judiou, assim, o máximo que ele pôde, sabe, o que ele pôde fazer para me magoar, para me lembrar de que o que eu tinha feito tinha sido horrível, de que eu tinha mudado ali a logística da família, né? Tudo que tinha acontecido, a gente ter vindo para o interior, e todos os sacrifícios que ele tinha feito por nós. Até então a relação com seu pai era boa? Era boa. Eu acho que ele tinha muita expectativa em relação a mim. Tá, muita. Ele achou que você ia fazer o cursinho, se transformar numa médica. Exatamente, me transformar numa médica, que eu não sou. Me transformar numa médica, eu ia ser ia seguir o curso normal de qualquer menino da minha idade. Ia trabalhar, ia pra faculdade, ia comprar um carro, ia comprar uma casa, ia me casar, que era o sonho da vida dele, ia me casar e ok. Só que eu fiz tudo o contrário. E ele ficou... Quando você engravidou, o mundo dele desmoronou. Desmoronou, exatamente. Eu entendo essa questão dele ter ficado muito decepcionado. Eu entendo. Eu só não entendo ele ter me causado sofrimento de graça. Sabe? Você fica bravo com o filho ali na hora, com alguém que você ama. Você fica bravo, né? Você fala, porque você fez isso, estou muito decepcionado. Ok. Você fica anos ali remoendo aquilo, você já faz de cabeça pensada, né? Aí já não é mais com o calor do momento, com a raiva da hora. Você faz de cabeça pensada. Não é mais pelo impulso. Não é. E não faltou nada para ela não, porque ela tinha a atenção dos meus pais e também tinha a minha. Não faltou nada, para ela não. A treta maior era em relação a mim e a ela, que eu sentia muita dor, né, da situação que era muito difícil. E toda a família que sabia, os tios, a sua outra irmã, como que eles reagiam a esse segredo? Eles fingiam que não existia? Eles sempre fingiram que não existia e sempre me encorajaram a nunca contar. Eles eram loucos se eu casasse, né? Eles eram loucos se eu casasse pra poder... Sei lá, acho que eles tinham medo de que acontecesse de novo. Sei. Aí o sonho deles era que eu casasse. Solo de novo. E aí? E aí eu casei e não tenho filho, né? Só tenho ela. O meu marido, na época, a gente já era noivo. E aí ele também não sabia, como os meus ex-namorados também não souberam, como ninguém sabe. Mas ele tem um feeling muito forte, sabe? E ele falou, tem alguma coisa estranha com você e a sua irmã, não tem? Rufus, eu sou operada de cesárea e ninguém nunca tinha percebido, você acredita? Mas um dia eu acho que ele começou a ligar os fatos, porque eu sou muito próxima dela e eu sou muito apaixonada por ela. E aí ele começou a ligar os fatos e ele falou, não sei se foi por conta da ligação dos fatos que fez ele ficar mais atento aos detalhes, e aí ele resolveu perguntar da cirurgia. A gente já era noivo, e ele falou, você vai me contar essa história aí? Mas eu juro pra você que ele já me disse, eu nunca imaginei que fosse isso, eu só joguei um verde pra ver o que você ia dizer. E aí eu contei pra ele.
E aí ele ficou chocadíssimo. Eu pensei que o casamento ia acabar, né? Que a gente ia acabar nem casando. Mas aí ele contou pro pai dele, conversou com o pai dele. Minha sogra não sabe, tá? Só o meu sogro. Ele contou pro pai dele e ficou tudo bem. Só que nós casamos e eu não conseguia engravidar. E como seu marido reage a essa história toda? Ele acha uma grande loucura. Ele acha que foi um mal desnecessário. Não precisava ter acontecido. Mas ele não te julgou? Não. Ele é super compreensivo em relação a isso. Ele acha que meu pai é realmente doido. Que né, Rufus? Vamos combinar aqui, né, Rufus? Desnecessário, né? Sorte que meu marido conversa muito comigo e diz que eu não tenho culpa, que não é bem assim, que eu sou incrível, que eu sou maravilhosa, que eu já fiz muitas coisas legais. E aí de tanto ele conversar comigo, a gente já fica meio na dúvida, né? Aí eu fico naquela, será que eu não sou isso tudo que meu pai pinta? E aí a gente fica meio na dúvida e dá uma amenizada. Graças a Deus eu tenho ele, eu encontrei ele e ele me diz o tempo todo que eu sou incrível, que eu sou maravilhosa, que deu tudo certo, que a culpa não é minha, que foi uma coisa que aconteceu e podiam ter encarado de outra forma. E quando você decidiu contar pra ela a verdade? Então, eu decidi contar porque, poxa, era uma situação que me sufocava. E eu queria contar. E já achei que ela tivesse idade suficiente para entender. E corri o risco. E como foi esse dia? Ela estava na escola, eu liguei para ela, falei, você vai lá para casa? Eu tenho uma coisa para te contar. Me espera lá que eu tenho uma coisa para te contar. Aí eu vim de coração na mão. E contei, como estou contando para você agora. Contei com todos os detalhes, ela fez 1000 perguntas. Eu respondi todas. De vez em quando ela faz umas perguntas ainda. E aí, respondi tudo que ela tinha que saber, contei tudo que eu tinha que falar e botei pra fora. Como foi a reação dela? Ela falou, poxa, se você... o que ela disse foi, é como se eu já soubesse. É como se eu já soubesse. Eu sempre senti que tinha uma coisa diferente. Que bom que é você. Que bom que é você. Então ela reagiu eu fiquei bem, muito ela feliz. Ficou com raiva? Não, graças a Deus não, ficou bem. Ficou bem. E hoje ela lida muito bem com isso, melhor que eu até. E seus pais, como ficaram quando você contou a verdade? Eles não sabem, né, Rufus? Eles não sabem, eles vão surtar se souberem. Eles não sabem? Não, e nem podem saber. Eles vão surtar. Eles não sabem. Para eles essa história tá morta e enterrada. Mas não tá. Ela sabe, o marido dela sabe. E você tem medo que eles descubram que você contou? Não tenho medo porque eu não dependo mais deles. O máximo que eles podem fazer é chantagem emocional, né? Que é uma coisa que eles fazem bem. Meu pai vai dizer que tá morrendo do coração, minha mãe vai dizer que piorou da depressão e que a culpa é minha. Mas aí paciência. Paciência. Mas eu não quero contar pra eles que eu quero evitar esse estresse. E a sua filha perguntou quem que era o pai dela? Perguntou, a gente até procurou no Facebook, mas não tem nenhum contato. Nada, não sabe Disse nada. Pra ela, eu disse pra ela que ele é um cara legal. Eu já encontrei com ele depois disso. A gente se encontrou sem querer na rua, assim, depois disso, perguntou por ela. Ele é um cara legal, mas é um cara que não sabe e também é um cara que não se interessa muito. Então não sei se vale muito a pena, né? Assim, ela não tem muito interesse em conhecer pessoalmente, ele também não deve ter, e ficou por isso mesmo. Esse sentimento de mãe eu nunca perdi. Então, no Dia das Mães eu ficava super triste, porque eu queria que ela me desse as cartinhas, eu queria falar com ela, eu queria contar pra ela, eu não podia. Mas eu sou muito, assim, apegada a ela, assim, tenho um sentimento muito forte por ela, sabe? Embora ela não me reconheça, ela nunca deixou de ser filha pra mim. Eu fiz tudo pensando nela. Tudo que eu fiz foi pensando nela. E te dói que ela não te reconheça como mãe? Muito, muito, porque quando a gente conversou, eu achei que ela ia dizer que sim, que ela me reconhecia, mas ela disse que não. Ela disse, eu gosto tanto de você, eu amo você, mas mãe pra mim é minha mãe. Que é a sua mãe também. Que é minha mãe também. E que eu achei que minha mãe o tempo todo era uma vilã, sabe? Minha vida inteira eu achei que minha mãe era uma vilã, que meu pai era um bonzinho e que eu era uma malvada, que tinha feito uma coisa horrível e que eu tinha acabado com a minha família. Hoje eu sei que meu pai é muito doido, que minha mãe é depressiva porque meu pai é extremamente
é manipulador. Meu pai, eu amo meu pai, te juro que eu amo meu pai do fundo do meu coração, mas ele tem muitos defeitos. E um deles é esse, ele é sádico, ele foi muito sádico. Ele, assim, se alimentou do meu sofrimento. Não era necessário. Quem ama um filho jamais vai causar sofrimento ao filho. Por mais que você fique magoado, por mais que o filho tropece, faça uma coisa que não está certa, que você não concorde, jamais, eu falo com ela, eu falo, cara, não importa o que você faça, eu jamais vou causar sofrimento a você, sabe? Ainda mais sabendo que isso está te causando sofrimento, prolongar esse sofrimento por uma vida inteira, sabe, Rufus? Porque é um sofrimento que está sendo prolongado até hoje, né? Você não quero que falte nada para ela. De mãe? Eu gostaria demais, mas ela não consegue. Ela não consegue enxergar, ficou muito confuso para ela. Muito confuso. Claro. Porque para mim é muito óbvio. Eu entendo. Para mim é muito óbvio, porque o tempo todo eu sabia o que estava acontecendo. Para ela não, do nada, assim, imagina. Cai do céu uma mãe nova, que é a irmã que criou ela. Mas eu nunca me afastei dela, viu? A gente ficou junto durante longos, bons anos. Eu me casei e já tinha mais de 30. Se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito de diferente? Ai, Rufus, eu pensava nisso todo dia, você acredita? Acredito. Todo dia eu pensava em voltar no tempo e fazer tudo diferente. Claro que eu acredito. Mas olha, eu não teria chegado aqui sem ela, sabe, Rufus? Então, acho que eu não teria feito nada. Teria aguentado firme para chegar aqui onde eu cheguei. Alô? Calma aí, Rufus. Me engasguei no pensamento. Calma aí que eu tô voltando. Pô, não fala não. Eu tô super emocionada aqui só de falar. Eu achei que eu não ia me emocionar porque eu já contei tantas vezes essa história para ela, para meu marido, né? Que eu falei, não, essa história já deu, já tô super forte com isso. Mas não tô. O que eu vou levar é que Rufus, o amor é o único caminho. Eu amo tanto ela que eu acho que a vida vale a pena. Mesmo tendo acontecido tanta coisa ruim, sabe, no meio. Hoje tá tudo tão bom, hoje tá tudo bem. Eu acho que Deus fez o que tinha que ser feito. Ela é um presente pra mim. Eu nunca vou achar que ela me atrapalhou, não. Ela só me deu alegria. Eu não teria chegado aqui sem ela, não. Seria impossível. A gente acha que superou, mas não supera, né, Rufus? Caramba! É uma ferida aberta, sabe? Acho que toda vez que eu mexer eu vou sofrer. Acho que nunca vai passar. Eu amei falar com você. Você é tão maravilhoso. Por isso que eu conto pra você, Rufus. Cada pessoa que eu conto, eu tiro um peso do meu coração. Porque aí eu tô compartilhando. Rufus, eu amo você. Você vale ouro. Você é muito importante. Eu sempre tive vontade de te contar, mas eu já morri de medo. Hoje eu tava com muita coragem. E elas estavam aqui no Zap comigo, minhas irmãs, me dando força. Minhas irmãs, né? Minha irmã e minha filha. Você vê como é que o negócio tá. Falando pra eu contar. Conta pro Rufus, conta pro Rufus. Eu falei, gente, eu tô muito nervosa. Aí elas disseram, não, conta pra ele. Você não vai agora, você não vai voltar, não. Vai contar. A sua filha falou pra você contar? Falou. Elas estavam comigo no Zap, você entende conversando. O significado disso? A sua filha querer que o mundo saiba disso? Por ela a gente já teria contado pra todo mundo, né?